De desconto, mais Ora Pronove solúvel de brinde. Olá, povo de Deus. Eu sou o Padre Walter de Jesus, da paróquia São Gabriel, da Virgem Dolorosa da Fazenda, Rio Grande, missionário da obra Evangelizar. Programa com a palavra Fé Missionária. Eu convido você, nesse dia, a olhar para Jesus das Santas Chagas. Nós não vamos viver a nossa missão, nós não vamos entender a missão, se nós não olharmos para Ele, porque é dele que tudo emana, é dele que tudo vem, para a gente poder a cada dia encantar com aquilo que é de Deus. O olhar para Jesus das Santas Chagas é um olhar para a gente se inspirar. Por isso te convido você a olhar para Jesus agora das Santas Chagas. Eu vou fazer a oração, enquanto eu vou rezando, fixa o seu olhar, pedindo a Jesus das Santas Chagas. Quem sabe você nesse momento está passando por dificuldade financeira? Quem sabe nesse momento você está passando por um momento de doença? Quem sabe nesse momento você está aí com aquela depressão profunda? É nesse momento que você deve fixar os seus olhos e dizer: Jesus das Santas Chagas, olhe para mim, me ajude para que eu possa recuperar, possa encaminhar as coisas para me poder realmente ser um missionário, uma missionária de verdade. Oração das Santas Chagas. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloca as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Que maravilha! Eu acredito que essa oração das Santas Chagas já deu um norte para você entender o que é ser missionário, o que é seguir Jesus Cristo. Eu não posso pensar nas missões de uma forma ampla, sem me aprofundar o sentido verdadeiro da missão. A missão começa na minha forma de acreditar. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Pode ver que a palavra fé é uma palavra-chave para mim entender o que é a missão. A palavra fé é algo para mim aprofundar se realmente
eu tenho esse espírito de missionário. Eu te pergunto, você que assiste pela TV Evangelizar, pelo YouTube, faça essa pergunta. A pergunta é essa: você está certo que você é um missionário, que você é uma missionária? Para que você entenda e diga sim, é preciso você olhar o estilo de vida que você está levando. Porque ser um missionário não é ter palavras bonitas para expressar diante de um povo que nos espera, falando de uma ação missionária. Ser missionário é dar testemunho daquilo que você acredita. Pode ver que toda pessoa que tem uma intimidade com Deus, você pode ver que essa pessoa, ela tem um respaldo, ela tem algo diferenciado, ela tem algo para oferecer. E muitas vezes as pessoas não precisam tanto de palavras bonitas que você pode dizer. Hoje é tão comum nas redes sociais, você passa mensagens bonitas, palavras bonitas. Não deixa de ser uma forma de missão. Você está enviando a alguém algo diferente para que essa pessoa possa se encontrar de repente com aquela mensagem, de repente com aquilo que você contribuiu. Tudo isso é importante. Mas se você não tiver essa convicção de missão, a partir da sua fé, tudo isso vai esvaziando. Porque Jesus, quando Ele enviou, ide a todo mundo, evangelizai a todos os povos, e focou o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse envio que Jesus fez, representa cada um de nós em missão. E nós hoje temos um compromisso e saber que um dia nós temos que prestar conta para Deus. Ai daquele que não evangelizar. Então, a missão aqui, ela está quando fala, a fé missionária está em você entender o caminho a percorrer. Está em você entender que tudo aquilo que você eleva para o outro é algo que conduz o outro a fazer acerto na sua vida. Por isso hoje é tão lindo quando uma pessoa entende que ela é uma pessoa enviada por Deus e tem dentro de si algo a cumprir. E esse espírito de missionário, esse espírito de fé missionária é que eleva a pessoa a dar testemunho daquilo que é de Deus. Volto a dizer, nós não vamos viver esse espírito de missão, né? A gente pode até sonhar, quem sabe um dia eu estarei evangelizando, estarei em missão, sonhando em lugares distantes, como hoje existe. Nós temos hoje padres, nós temos hoje religiosos, religiosas, que saíram das suas casas e foram em lugar distante, num lugar totalmente diferente, aonde não tem aquele mesmo conforto, aonde não tem a mesma cultura, totalmente diferente. Então, o que leva a pessoa a adaptar a tudo isso? A fé. É essa fé missionária que leva a pessoa a entender: eu devo florir aonde Deus me plantou, aqui estou. Existe missionário, por exemplo, que vão a um determinado lugar por um ano. Então, ao chegar, essa pessoa já se coloca com a sua fé autêntica, buscando em Deus, espelhando em Jesus, que não podemos desviar Ele, porque Jesus foi o verdadeiro missionário. Pode ver que com o seu estilo de ser, com a sua insistência, Ele foi tocando, Ele foi de certa forma provocando. Vamos imaginar o apóstolo Paulo.
o apóstolo Paulo, ele aderiu a esse Jesus, no qual ele acreditou. Mas primeiro, ele viveu uma vida totalmente deturpada, aonde ele não tinha nada de missão, ele não tinha nada de missionário, porque ele tinha dentro de si um mundo fechado naquilo que ele acreditava. Por isso, ele se fechou num gueto, mas quando ele fez a experiência com Jesus, ele se soltou, ele se irradiou. E veja o quanto ele vivenciou a sua vida dessa fé missionária, nas cartas que ele escrevia, nos lugares que ele visitava, as comunidades que ele escreveu a partir de uma preocupação. Porque ele escreveu lá a Corinto, porque escreveu a Gálatas e assim por diante, porque ele percebeu que aquelas pessoas precisavam de algo diferente, e a partir daí ele foi dando a sua contribuição como um verdadeiro missionário na fé. Eu preciso rever tudo isso na minha vida. A vida passa muito rápido. Você que está aí com o programa, com a palavra, pela TV Evangelizar, YouTube, te convido você a olhar um pouquinho e rever, como eu dizia no início, como está a minha fé. Eu estou convicto que eu estou vivendo essa fé missionária. Eu estou levando a palavra de Deus, porque muitas vezes nós não levamos Deus porque nós não temos uma intimidade com Ele. Pode ver que nós falamos muito daquilo que está dentro da gente. No mais íntimo, no meu íntimo está Deus, mas por outro lado, a boca fala que o coração está cheio. Se esse Deus faz parte da minha vida, se eu tenho uma fé autêntica, eu duvido que eu vou falar coisas e mais coisas a não ser falar de Deus. E como que eu falo de Deus? Não precisa só falar tudo aquilo que está contido no Evangelho, na Bíblia. É falar aquilo que é de Deus. Quando eu falo das coisas que condiz com vida, eu falo do relacionamento, falo da família, falo dos jovens, falo da realidade da igreja. É tão bonito, de vez em quando eu encontro com umas famílias, e é tão bom quando eu me coloco diante das famílias e vejo esse testemunho, assim, de uma forma fantástica. Mãe falando com uma boca cheia: padre, está vendo esse meu menino aqui? Ele já é um missionário. E hoje a igreja está incentivando também as missões, das crianças. Como isso é importante. Leve isso, assuma isso, porque isso é ter uma fé missionária. Fiquem com Deus, refletindo. Vamos para o intervalo, em breve volto para o segundo bloco. De segunda a sábado, no horário do meio-dia, queremos fazer com você uma verdadeira pausa espiritual para vivermos a Santa Missa. No altar de Deus, consagrarmos as nossas vidas e ouvirmos também toda a palavra que o Senhor vai nos dirigir. É como se os muros do nosso santuário se alargassem e pudessem chegar até você. A bênção acontecida aqui nesse altar, cremos que se estenderá até a sua vida e até o seu coração. Viva conosco no meio do dia a verdade da Santa Missa e cremos que assim chegaremos no céu. Evangelizar é preciso. Camisetas personalizadas com qualidade e agilidade é na Mega Atacado. Aqui você encontra as melhores opções de camisetas para o seu grupo da igreja, sua empresa, eventos ou seu time esportivo com estampas em alta resolução. E o melhor, você pode fazer seu pedido a partir de apenas uma peça e ainda garantir descontos especiais por quantidade. Enviamos para todo o Brasil. Não perca tempo, ligue agora ou escaneie o QR Code e transforme suas ideias em realidade. Mega Atacado, você imagina, a gente estampa. Ei, para um pouco. Eu quero falar para você desse mineral que é o magnésio, muito importante para a sua saúde. Presta atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Está sofrendo com dores nas articulações, dificuldade para caminhar?
ou até mesmo tem uma doença crônica como artrite, artrose, osteoporose, o magnésio ajuda muito a aliviar as dores. Ele vai fortalecer os músculos, os ossos, diminuir as inflamações. Inclusive, o magnésio, ele ajuda no fortalecimento das veias e das artérias, evitando inchaço, formigamento, má circulação. É um mineral da vida, são mais de 300 reações no seu corpo. Ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar para casa o seca-barriga de presente e ainda tem um brinde extra, além do seca-barriga, pagamento para daqui 45 dias. Ligue agora, 0800 591 8773. Qual é o Valor? Um programa para se informar, refletir e debater. De que valor nós estamos falando, Valdemar? Toda semana um tema diferente, com entrevistas inspiradoras e convidados especiais que trazem novas perspectivas para a sua vida. Isso ensina formas diferentes de gostar das coisas. Isso é cultura. Prepare-se para aprender e se aprofundar. Capacidade de ir além dos meus limites, sabe? Qual é o Valor? Toda terça, 21h. Olá, povo de Deus, eu sou o Padre Walter de Jesus, da paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa da Fazenda, Rio Grande, missionário da obra Evangelizar. Agora, continuando com o programa, a palavra Fé Missionária, para que nós entendamos tudo no contexto que estou falando das missões, olhamos aqui a TV Evangelizar. Eu confesso que quando eu fiz a oração no início aqui de Jesus das Santas Chagas, eu até me emocionei porque eu trouxe presente os lugares que eu já tenho visitado com a TV Evangelizar, com a caravana das Santas Chagas. E eu tenho certeza que nesse momento, muitas pessoas no lugar que eu estive, até o Padre Walter de Jesus, que está falando. Está vendo como isso emociona? Como isso é lindo? Mas para isso, para que mantenha essa obra tão linda do Evangelizar, é preciso, veja que para você, nesse momento, estar assistindo em todos os lugares que a palavra está chegando, tudo tem um gasto. Eu falo isso com muita convicção. Nós temos essa responsabilidade. Nós somos missionários da obra. Eu falo muito nas caravanas. A obra Evangelizar não é do Padre Reginaldo Manzotti. A obra Evangelizar é de Deus. Por isso você pode contribuir aí com a chave Pix, ajudando na obra Evangelizar é preciso, da forma que você puder, nos ajude, porque é assim que mantém tudo isso que estamos levando a esse povo de Deus. E nesse momento tão lindo que estamos vivenciando agora com a palavra Fé Missionária. Eu te convido agora a você ouvir a palavra de Deus que está Marcos 6, 7 a 12. Eu vou ler na íntegra para que você possa ouvir com atenção e assim refletir no seu coração. Missão dos apóstolos. Então chamou os 12 e começou a enviá-lo 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levasse coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestisse de 2 túnicas. Disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles.
Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que esta palavra leve a essa reflexão da fé missionária. Pode ver que no contexto, o que fez Jesus? Jesus, então, ele chamou cada missionário, cada missionária, aonde você estiver nesse mundo afora, saiba que você não está aí por acaso. Você está aí porque você recebeu um chamado, não por privilégio, somente, mas não deixa de ser. Mas é porque Deus confiou, Deus te lapidou. Por isso toda pessoa que se coloca como missionário e missionária deve ser polido. Tem que deixar Deus tocar profundamente, porque você não transmite a palavra de Deus como missionário, como missionária, simplesmente com palavras bonitas. Infelizmente hoje, nós temos pessoas que têm palavras bonitas, porque têm conhecimento, porque têm o dom da palavra, e fala de Deus, mas você não vai transmitir esse Deus como missionário e missionária, se você não sentir esse Deus na sua vida. Porque falar de Deus é uma coisa, mas transmitir Deus é diferente. Porque quando você ama uma pessoa, não necessariamente você precisa dizer, mas a pessoa amada sente o amor pela forma de você olhar, pelo seu comportamento, pela atitude, pelo estilo de vida que você tem com essa pessoa. Então, quando um missionário entra na intimidade com Deus e passa a ser testemunho autêntico de Deus, pode ter certeza que o seu estilo de falar vai tocar profundamente. Filhos e filhas, nós temos hoje uma multidão de pessoas famintas, pessoas sofridas. Olhamos como Jesus direcionou a essas pessoas. O que Jesus fez quando viu pessoas sofrendo? Ele aproximou. Esse é o estilo da fé missionária, é ir ao encontro daqueles e aquelas que precisam. Às vezes, como padre, eu também tenho uma missão na minha paróquia, mas eu corro o risco de ficar sempre preso naquelas pessoas que me retribuem, aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que eu tenho uma intimidade. Padre, isso está errado? Não, isso me dá um suporte, mas eu tenho que ir além, porque a fé missionária está ligada naquilo que realmente precisa. As pessoas que estão perdendo a sua fé. Hoje, falando do nosso povo em geral, esse povo está dispersando. Volto a dizer, eu falava no programa anterior com a palavra, quando um crismando recebe a crisma, aquela palavra tão linda, receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Dias atrás, umas catequistas chegaram até mim e disseram: padre, o que fazer com as nossas crianças que estão se dispersando da igreja? Eu olhei para elas e disse: está faltando uma fé missionária. E a fé missionária começa na família, na pessoa do pai e da mãe. Porque quando a pessoa, na pessoa do pai e da mãe, não tem aquele espírito de fé autêntica, evidentemente ela vai acreditar em quem?
ela vai acreditar naquilo que traz o imediato. Quantas famílias hoje, na pessoa do pai e da mãe, que não está vivendo esse espírito de missionário, não está fazendo aquele mínimo que deveria fazer, porque é ali na família que deve dar os primeiros passos. Tudo vem do berço. Se você não fizer essa base, evidentemente que tudo isso vai ter uma repercussão. E aí, essa preocupação, o que fazer? Eu dizia a essas catequistas, e digo isso a vocês que estão agora sintonizados pela TV Evangelizar, aonde você estiver, YouTube, por favor, levem a sério aquilo que você foi designado aqui na missão. O que Jesus fez? Ele enviou, Ele recomendou. Não leve muitas coisas, leve o essencial. Precisamos de desprendimento. Nós não vamos viver uma fé autêntica, missionária, se nós tivermos pretensão. Pode ver que nós somos assediados a ter coisas e mais coisas, no entanto, não entendemos o que é essencial. Uma palavra-chave que eu gostaria que você, nessa primeira missão de família, aonde você estiver, e os missionários para o mundo todo, nessa fé autêntica, linda, maravilhosa, não descuide daquilo que, no meu ver, é o que edifica uma fé missionária, que é a obediência. O que Jesus falou para os enviados: não levem 2 túnicas, não vão com uma mochila muito cheia, leve o necessário. Não precisamos de muitas coisas. O que acontece? Nós estamos muitas vezes nos colocando de uma forma equivocada. Nós estamos desobedecendo aquilo que Deus nos designou. A desobediência é um declínio. A desobediência é você não ter a força de Deus e buscar força em si. Buscando a força na gente, nós não vamos ter uma fé missionária. Então, a obediência é necessária. Pode ver que esses enviados obedeceram, levaram o essencial, e quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, em seu nome nós expulsamos até os demônios. Por quê? Porque eles tiveram fé, porque foram obedientes e porque aderiram a Ele, e com Ele maravilhas aconteceram. E nós somos os continuadores, nós somos esses enviados, nós estamos em missão, não podemos nos descuidar. Por isso, você que está aí mais uma vez, vou acenar, sintonizado com a TV Evangelizar, o programa Com a Palavra, eu vou agora pedir a Deus para que te abençoe a sua missão. Você que está em missão, você, família que tem essa responsabilidade, eleva o seu coração a Deus. E eu quero pedir a Jesus das Santas Chagas, ao iniciar na oração, pedimos que olhe pelas nossas necessidades, olhe pelas nossas famílias, nos cultive tudo aquilo que é de bom. Eu peço que esse Deus entre na sua casa, toque o seu coração, para que você, pai, você, mãe, acolha esse Deus e sinta fortalecido por Ele, e não descuide daquilo que Deus fala. E Deus fala no silêncio. Abra o seu coração e receba a bênção de Deus. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o programa Bom Dia Evangelizar.